dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu não sei que horas vocês estão ouvindo este episódio nesse momento, mas estamos começando aqui já na escuridão. Mas antes de qualquer outra coisa, queria dizer que hoje temos um episódio especial, pois foi um filme pedido por ouvintes. E também pelo fato de termos uma convidada mais do que especial, mais que nossa amiga pessoal. Mas antes de cumprimentá-la, vou falar um oi para as minhas amigas e companheiras. Oi, Silvana. Oi, gente, boa noite. Quero deixar um beijo para a Larissa, que foi quem pediu esse episódio. Sim, a gente ouve os nossos ouvintes, os mais queridos principalmente. Então, podem pedir os temas dos episódios, que a gente tá aqui para atendê-los, principalmente quando se trata de um filme tão querido. E você, Cecília? Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, amigas, boa noite, convidada. Olha, eu vou dizer que essa indicação aqui tá na minha top 5 da vida, porque vamos ver, mas foi um filme bem interessante de acompanhar. E queria falar um bom dia, boa tarde, boa noite para nossa convidada especial, Adriana, da Redatora de Merda. Dri, bem-vinda ao Rainhas do Grito. Demorou, mas chegou esse dia, hein? Eu tô muito emocionada, tô bem feliz e honrada de estar aqui com vocês. Boa noite, gente, boa noite, ouvintes. Falar aqui desse filme de vampiragem caótica e incendiária. E eu sou a Adriana, eu produzo conteúdo pra internet há mais de 15 anos com Redatora de Merda. Basicamente, meu nicho é horror, desgraçamento e escatologias no cinema, literatura e afins. Que delícia, só coisa boa. Todas essas palavras estão na Bíblia, pelo menos na nossa, né? Então... E qual é a ficha técnica? Hoje a gente vai falar do Near Dark, em português, Quando Chega a Escuridão, que é um filme de 1987, dirigido pela Catherine Bigelow. Ele também é roteirizado pelo Eric Head e Catherine Bigelow também. E é estrelado aí pelo Adrian Pasdar e Jenny Wright e Lance Henriksen. E a gente também tem a ilustre presença do Bill Paxton, né? E Silvana, do que fala Near Dark? Near Dark acompanha um moço chamado Caleb Colton, que mora, se não me engano, no Texas. Desculpem, eu me esqueci, mas no interior dos Estados Unidos. E ele cruza o caminho de uma moça chamada May, sem saber que ela é uma vampira. E ela viaja pelo país junto com outros vampiros, inclusive bem mais antigos que ela. Os dois ficam lá bem apaixonadinhos e a May transforma o Caleb em um vampiro. Ele entra pro grupo, só que mais ou menos, né? Ele não é lá muito bem aceito, ele precisa de aprovação, ele não consegue matar pessoas, então ele tem lá vários problemas aí nesses primeiros momentos como um vampiro novato. E é interessante notar que Near Dark é uma mistura de gêneros, né? Porque ele foi idealizado como um faroeste, mas na época o gênero faroeste não estava muito em alta, então alguém falou pra Catherine, faça um terror, que todo mundo gosta de terror agora. Então ela fez um faroeste dela, só que acrescentando vampiros. E é isso que temos. Que época gostosa pro terror essa, né? Demais. Ali, finalzinho dos anos 80. Finalzinho não. Finalzinho, 87, né? Finalzinho dos anos 80. Vampiro em alta. Eu gosto desse porque, apesar dele não ser 100% inovador, ele é tão diferente ao mesmo tempo, assim, eu não sei, eu acho que ele equilibra bem uma coisa que se fala assim, é uma galera ruaceira, uau, que Sim. Jovens rebeldes, são vampiros, mas ao mesmo tempo dá um gostinho de ser único, né? Eu nunca tinha assistido esse filme, né? E eu amei ser surpreendida, que é uma coisa meio velho oeste e tal. Eu não fazia ideia que era esse climão aí de faroeste, fivela na bota, bota na fivela, chapéu de cowboy. E aí não é um típico vampiro, né? Sei lá, o que a gente espera de um estereótipo clássico, vitoriano. E eu achei maravilhoso ser uma gangue de vampiros. Total. Queridos. Com criança no meio, jovem, velho, homens, mulheres, a cota toda ali presente, né, basicamente. Eu acho que esse é um filme que vem pra reforçar não, porque Entrevista com o Vampiro não tinha saído ainda, mas o erro que é transformar crianças em vampiros, porque assim, eu tenho opiniões conflitantes com esse personagem, porque assim, causa uma estranheza muito forte, mas ele é muito bom demais, gente. Uma curiosidade, rapidinho. Quem interpreta o Homer é o Josh
Joshua John Miller, que é filho do... o Padre Karras, qual que é o nome dele? Jason Miller, irmão do Jason Patrick. O Jason Patrick, inclusive, fez o outro filme de vampiros esse ano, o Garotos Perdidos, que também é de 87. E eu achei muito curioso o Joshua estar nesse elenco. Ele escreveu o roteiro daquele filme O Exorcismo, que é com o Russell Crowe, que não é o Exorcista do Papa. Nossa, calma, são muitas ligações. Não sei, são várias curiosidades na vida dele. Esse é o Russell Crowe de Lambretinha e Meia Vermelha ou é o outro? Eu não vi o outro esse. ruim. Ele escreveu também o Final Girls, né? Um filme muito querido. Esse é incrível. Um filme esse muito querido. Esse elenco como um todo é ótimo, né? O Bill Paxton era gostoso, está de parabéns, aquela jaquetinha de couro, todo meio sujo, Grande assim. personagem, realmente. Infelizmente, É isso. tem um tipo aí, Primeiro né? que eu gostaria de Bom demais. gostaria de dizer que eu concordo muito com vocês, assim, pra mim. É um filme que eu também não tinha visto antes, e aí quando eu tentei não ler a sinopse, mas eu vi que tinha alguma coisa de faroeste, eu falei, gente, mas vamos lá. Eu achei que é isso, assim, que a Nath falou, é um filme que equilibra muito bem essa ambientação deles estarem nessa região, nesse território, né, os sotaques, assim, é muito legal você assistir o filme de vampiro, que os vampiros têm um sotaque meio Kansas, assim, é muito interessante isso, assim, é maravilhoso. Assim, todo o figurino deles, o cabelo, gente, o que é aquele cabelo daquela personagem da Diamond, como que é? Diamond Black. Da Diamond Black é uma coisa assim que, como que ninguém percebeu antes que essa estética super combinava com a ideia do vampiro, a coisa do vampiro, mas enfim. Então essa foi a primeira surpresa. E dentro desse contexto, assim, uma coisa que eu achei é que a trilha sonora também parece tudo um grande videoclipe, sabe? E isso me deixou, pelo menos, me agradou muito, assim, e me deixou ainda mais imersa nessa história. Eu acho que ajudou bastante a criar o clima. E nas cenas mais tensas, assim, como mais pra frente a gente pode falar, e é uma sequência que eu gosto muito, que é toda a sequência do bar. Isso ajuda bastante a gente a ficar tenso, né? Então, esse senso de urgência, né, das situações que envolvem os vampiros, a coisa que o vampiro tem com o sol. Então, a gente vê que o lore desse filme ao mesmo tempo traz algumas coisas já conhecidas, faz isso de uma forma muito diferente. O lance deles passarem tinta nas janelas dos carros, colocarem papel alumínio. Cara, é bem legal, assim, tem toda uma estética que realmente dá um diferencial. É uma estética meio de sobrevivência também, né? Porque eu gosto muito da estética clássica do vampiro, sabe? Gótico, roupa, uns penteados, tomar uma taça de sangue no meu castelo aqui na colina. Tem todo um lance de luxo e luxúria também, porque tem uma sensualidade muito forte, né, com a figura do vampiro. Mas eu também gosto muito dessa sujeira, sabe? Desse caos, dessa destruição, do caos da existência que eles trazem também. Da não existência, né, na verdade. Que enquanto, assim, no clássico, a não humanidade, ela vem atrelada a um mito sobrenatural, né, de uma certa monstruosidade, assim, e até tem, sei lá, inimigos, caçadores. Aqui não tem isso, né? E aí, nesse e em outros que subvertem também, a não humanidade tá sempre meio atrelada à sobrevivência, uma coisa meio um vampiro marginalizado, assim, que tem a eternidade pra lidar, coitadinhos, né? Mas os meios, as circunstâncias, os sistemas, as pessoas, as relações, tá todo mundo meio fudido também, uma necessidade de existir nessa condição. Enfim, é uma delícia, né, que existam tantas leituras de uma figura e que eles se adaptam e representam diferentes épocas, angústias e tudo mais. E eu gosto da ideia do andar em bando, assim, né? Ter essa comunidade que eles se ajudam, eles vão nessa aventura juntos, assim, né? Então, assim, mas foi fulano que transformou fulano e tal, meio que não tem essa... a rixa, a gangue dos vampiros, é tipo assim, vamos, né? Sobe aí agora, vamos iniciar esse novato, ver qual é que é e bora pra lá. Claro que depois tem toda a virada de chave aí no terceiro ato, etc. Mas essa parte dele descobrindo como funciona essa dinâmica do grupo, eu acho bem legal. E eu sempre gosto dessas, não inovações, né? Mas é isso,
você traz uma figura, igual a Adri falou, muito conhecida, que tem um clichê já muito batido, e trazer pra uma coisa, entre aspas, mundana, tipo, cowboy vampiro, cara. Isso é muito bom. Eles lá, tomando cerveja com chapéu no posto de gasolina, ele é caminhoneiro e tal, né? Então, claro, depois, na minha cabeça, eles vão ficando gostosões ali, né? Conforme você vai observando de longe e tal. Mas o quanto é gostoso ver, entre aspas, gente como a gente, assim, né? Esse tropo sendo usado pra fora do clichê, assim. Então eu gostei. Acho engraçado não. Acho um curious fact bem legal é que o filme, ele abre com um pernilongo chupando ele, né? E aí ele espanta o pernilongo, xinga o pernilongo e tal. E aí eu, lá! Dando já a letra de que vai ter chupação de sangue sim, hein? Enfim, só um detalhe que eu achei legalzinho. Uma coisa que eu achei bem diferente, que eu achei que ficou muito bem colocado, é que se a gente for parar pra analisar, assim, o evento que é o catalisador ali da transformação do Caleb e é o que faz a história acontecer, que é esse encontro dele com a May. E, assim, quando começou, assim, no início do filme, eu fiquei com medo disso ser um problema, sabe? Porque realmente, eles têm uma química meio que instantânea, né? E aí eles parecem muito apaixonados um pelo outro, mas a mesma coisa ao mesmo tempo tem uma questão muito sexual, aflorada, e inclusive tem uma cena muito legal, assim, né, com isso. E eu fiquei meio preocupada, achando que isso poderia ser um problema, porque eu achei bem diferente a forma como isso foi conduzida, né? E no final das contas, a gente vê um debate, né? Ela tem questões mais existenciais, isso só aparece em uma conversa deles, algumas conversas deles, enfim. Mas o foco, a todo momento, o filme meio que fica voltando para essa questão que, em determinado momento, mas pro final do filme, isso vira um conflito interno dele, né? Do que ele escolhe, digamos assim, a humanidade ou o amor dele. Então, só que isso é feito de uma forma que não me incomodou, sabe? Ficou muito orgânico e é uma coisa que eu gostei bastante, que eu gostaria de destacar, porque realmente eu achei que foi muito bem equilibrado, mesmo porque o filme tem mil e outras qualidades, assim, né? Tanto técnicas, eu acho, assim, e de narrativas mesmo. Acho tudo meio que muito bem amarradinho, então essa coisa do romance acaba ajudando mesmo a narrativa e não atrapalhando, deixando boba ou, enfim, qualquer coisa. Eu Só acho no final, também. né? Só no final. Vamos separar um bloco pra falar do final, que o final eu acho que é unanimidade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu gosto de como a May aparece no filme, sabe? Que tem os caras lá super de olho nela e tal, mas eu acho que do mesmo jeito que eles ficaram encantados com ela, Nossa, assim, eu a cena dela é particularmente muito também bonita. fiquei. Não é? Ah, vocês repararam se ela Muito. dá alguma lambida naquele sorvete? Ela lambe. É, o porque sorvete, sim. eles passam super mal se comerem, sabe? Eu não sei o que rolou ali. Mas isso é uma bobagem. Enfim. Mas eu gosto de como ela é apresentada, assim. Concordo com tudo que você falou, Ceci, sobre essa relação deles, assim. E tem muito essa questão de sugar o sangue como algo sexual, né? Que filmes de vampiros sempre colocam, assim. Um clássico. É um clássico. E até essa coisa do Caleb não conseguir sugar o sangue de ninguém. E aí a May mata uma pessoa e aí passa... E aí ele suga o sangue dela, assim, e vira uma coisa meio... Uma super orgia, assim, só que mais ou menos, sabe? Eu acho interessante, assim. E até trazendo a coisa da transfusão também. Que, assim, é um negócio meio esquisito, mas de verdade no Drácula já usaram, né? Porque a Lucy, eles tentam a transfusão e não dá certo, né? Na Lucy. O Van Helsing sugere. Mas tem essa coisa do... Eu tava até lendo o trecho em que... Um trechinho dessa coisa da transfusão do Drácula e falam, tipo... Não, porque esta mulher recebeu o sangue de 4 homens fortes, assim. E é falado de um jeito que, tipo, recebeu o quê? Sabe? É uma coisa meio... Que evoca também essa coisa sexual, sabe? Não é simplesmente uma transfusão de sangue, assim. Mas é que aqui no Near Dark funciona de um jeito um pouco diferente, né? E dá certo. Já deixando... Vocês sabem que tem spoiler no episódio inteiro, então eu não
vou nem segurar. Mas é interessante, por mais que seja uma coisa meio esquisita, mesmo assim eu achei um uso interessante, sabe? Disso que já tava no Drácula lá atrás. E eu acho essa parte da primeira mordida do que acontece no filme, que é isso, né? Ele consegue convencer ela de dar uma volta junto com ele na caminhonete. E aí eles estão nesse flerta, não flerta. E do nada ela fala assim: ai, vamos parar aqui pra ver e ouvir a noite. Ai, meu Deus, tilelê a garota, vamos lá, né? E aí ele usar aquele papinho tão conhecido por nós, que é o: ai, mas eu não conheço nenhuma garota como você. Nossa, é verdade. E aí ela, putz, realmente, né, meu querido, não tem mesmo. E aí ele tenta beijar ela não, aí ela solta misteriosa assim: ai, tá vendo essas estrelas? Quando elas se apagarem, eu ainda estarei aqui. E aí ele: eu queria estar aqui também. KKK. Gente, só queria um beijo na boca, coitado. É só isso que ele queria. Mas enfim, aí tá lá, ai, o cavalo não gosta dela, né? E ele vai, laça ela, beija ela finalmente, isso aqui, enfim. E aí, quando ela se dá conta, ela, de repente já tá com pressa de ir embora, né? Tipo, vambora. E aí ele faz a gracinha de parar no meio da estrada de novo e fala assim: eu só levo você se você me beijar. E aí, finalmente, a gata morde o pescoço dele, mas o que eu gostei foi, ela morde, arranca o sangue dele e ela simplesmente abre a porta e sai correndaço no meio do terreno sem nada à vista. Ela só vai embora, assim. Gente, será que era assim a vida antes da internet, sabe? A gente precisava ir embora de um date, não tinha Uber, tinha que abrir, beijar o cara, abrir a porta do carro, sair correndo. Mais ou menos isso, né? Nem lembro já mais como era essa vida. Parece 84 anos atrás, tá louco. Cara, e pra você ver essa cena toda que a Nath descreveu, conforme eu fui assistindo, na minha cabeça ela iria pra um outro lado. Eu já imaginei, quando ele falou que ia levar ela pra um lugar, eu imaginei, pronto, ele vai tentar agarrar ela à força e ela vai morder. Eu também, eu fui nesse raciocínio então, na também. minha cabeça, eu achei que era isso que ia acontecer. Então, eu acho que essa relação que eles acabam construindo, né, como as meninas bem disseram, que tem toda essa parte sexual, que é a parte do vampiro, que é legal de ver. Gente, pra mim é quase, não é que é impossível, não é muito difícil desassociar uma mordidinha no pescoço de algo sexual. Então, assim, eu acho que o filme traz isso mesmo, porque é a questão do lore do vampiro, mas ele não fica só nisso, sabe? Eu acho que as partes que mais me surpreenderam foram outras cenas que, pra mim, são violentas, que são graficamente muito legais. A maquiagem, inclusive, é um ponto muito bom, assim, desse filme. Então, eu acho que, enfim, é isso. Ele é um filme que é diferente porque ele consegue equilibrar esses elementos e ser muito diferente fazendo isso, né? E ainda nesse primeiro contato deles também, tem o lance de que ela é uma mulher vampira que transforma ele, né? Pra, sei lá, escolher um companheiro, que é uma coisa também que não costuma acontecer nos filmes de vampiro. Exato, ele ser a vítima, né? Eu lembrei muito numa entrevista com um vampiro, mas, assim, né, não tô nem falando do livro, do filme, tô falando o viés que é levado pela série, né? Porque a série trabalha muito a relação entre o Louis e o Lestat, nesse sentido, que, de uma forma ou de outra, é uma relação abusiva, digamos assim, tóxica dos dois lados, mas o Lestat meio que transforma o Louis nessa coisa de ter alguém pra eternidade, né? Então, e são dois homens, assim, então eu fiz bastante esse paralelo, assim, conforme eu fui assistindo, embora eu acho que não é o foco do filme, e também esse caráter da relação de toxicidade, isso pra mim não é também tom, né, desse filme, mas eu fiquei pensando nisso. E ao mesmo tempo que é isso, né, parece uma cidade meio, sei lá, né, tudo meio rural, assim, e ao mesmo tempo é tudo muito escuro, claro, né, vampiros à noite, sim, entendo. Mas até as cenas que eles estão de dia, assim, tem uns tons meio... ai, não sei, meio apagado, assim, eu acho que funcionou bem com a proposta, assim, e tal. Em questão de cenário, assim, essa coisa de interior, mesmo que a gente tá falando de cowboys, não fica aparecendo aqueles estereótipos ofensivos, né, dos rednecks, hillbilly lá e tal. Acho que isso é bacana também.
também. E a trupe, né, quando aí ele tá lá tentando fugir, que ele tá passando mal, e aí ele fala assim, não, tô indo embora, eu vou pra longe. Ela fala assim, querido, não tão longe. E aí ninguém acredita nele. A polícia vem na rodoviária, ele não tem dinheiro, quer levar ele só porque ele está ali todo sujo, fudido, ensanguentado, né? Olha só, mais um arruaceiro. E aí, de repente, ele acorda, ele tá no meio dessa galera toda gritando, que já tem toda a sua dinâmica e tal. Eu acho legal como eles lidam com essa questão da luz do sol, né? Porque eles pegam um furgão e tampam todas as janelas. Então, tipo, eles estão indo no meio do dia mesmo, né? Não tem aquela coisa assim, precisamos nos retirar para dormirmos todos e não sei o que tal. Eu gosto disso também, que eles estão lá, tipo, porra, nós vai ter que se fuder no meio do sol. Ah, então vamos. E vai queimando mesmo, vai tapando as coisas com as ferramentas que tem e bora pra cima, bora viver. Ou não muito viver, né? Não sei como a gente pode classificar aí. Mas eu acho legal isso também. Eu achei perfeito isso. Porque assim, eu reclamo, mas eu resolvo. Eles vão, não tem problema. A gente vai e faz. E eu gostei muito disso do sol também, porque achei assim, não é algo instantâneo, né? Tem todo um processo de degradação. Eles se destroem com sofrimento também. Então é meio dolorido de assistir. É o jeito que vai saindo fumaça. Eles vão andando e pegando fogo, assim, a fumaça. Sim, vai dando uma angústia. É terrível. E é mesmo, é devagar, né? Não é tipo a Cláudia que virou cinzas, assim, segundos, né? É muito angustiante mesmo ver. Bom que também conserta, né? Daqui a pouco fica a noite, eles tomam um sanguinho deles lá e volta tudo ao normal. Sujinhos, porém inteiros. Empoeirados, sim, mas inteiros. A minha rinite não ia ser pior do que levar mordida no pescoço. Você tá louco. Ai, pra mim também, viu, Nath? Também, não dá não. Morrer queimado, gente, daquele jeito, com requinte de crueldade, não sei se é uma boa opção, não. Por mais que tenha algumas coisas da mitologia, né, vampiresca, assim, o sol sendo a principal, mas tem outras coisas que também tão totalmente fora, assim. Primeiro que ninguém fala a palavra vampiro nunca, né, nesse filme. Não é o único filme que faz isso, né, vale notar, não é que seja o diferentão por isso, mas eles também não mordem ninguém. Todo mundo que eles matam, assim, é com arma, é o Severin com aquela espora dele que corta o pescoço do cara. Tipo, eles vão tomar muito o sangue, bom aquilo, sim. meu Deus. É muito, essa cena do bar é incrível. Mas, e é isso, eles vão tomar esse sangue. Mas nenhum deles, você não vê uma presa também, sabe? Você não vê um dentinho canino ali. Então eles matam de outras formas e sugam o sangue depois, assim, é engraçado. E até na arma do Jesse, se não me engano, tem uma cruz também no cabo, assim. Então, tipo, isso não é um problema. Então é legal ver que tem coisas que foram muito seguidas, assim, à risca, mas tem outras que ou foram totalmente ignoradas, ou é algo mais vago, assim. Eu acho legal o jeito que a Catherine colocou esses elementos no filme, ou deixou de colocar, né? E mesmo assim a gente sabe o que eles são, porque a gente gosta dessa galera. Ah, é legal, né? Tipo, só ir com o fluxo do que tá acontecendo ao invés de precisamos descobrir o que são essas criaturas. Vamos numa biblioteca pública perguntar à bruxa da floresta o que significa todo este misticismo que a ciência não explica. Ai, sabe? Eu acho isso fantástico, assim. Olha, o BO é esse. Vamos lidar com o BO do jeito que ele vem, né? Às vezes eu não sabe o nome mesmo e bola pra frente. É isso. Eu acho que tudo isso que a gente tá falando também tem a ver com o que a Adri falou, de que é isso, são vampiros tentando sobreviver. Ele meio que não tem tempo, sabe? De saber mais o que mitologia é essa, se é que ele faz parte de uma mitologia, criatura que ele virou, enfim. Eles são um grupo de outsiders, um pessoal, sei lá, meio, contra a cultura, a galera que tá ali tentando sobreviver da forma como dá, e eles não têm essa coisa meio que luxuosa, meio sofisticada do vampiro, né? Um ser mais intelectualizado, que, sei lá, vive há milênios e tem muito conhecimento, enfim, eles estão
nessa posição social que não é uma posição muito privilegiada, né? Estão à margem mesmo. Então, eles fazem o que eles podem pra continuarem a sobreviver, assim. E isso eu acho muito, muito, muito legal. Tem até, em algumas cenas, pareceu uma vibe até meio Mad Max mesmo, assim. Aquela sequência lá final que eles estão com os panos na cabeça dirigindo num lugar que é tipo quase um deserto aquilo, assim. Então evoca bastante esse senso de sobrevivência. Nossa, é muito Mad Max. As cenas de ação são muito boas desse filme, muito boas mesmo. E aí não tem ninguém caçando eles, né? Essa dualidade, assim, de estar bem e não estar bem é interna. Então eles vão vivendo como eles têm que viver, e o que faz bem, o que não faz bem, se diverte, tem que matar, tem que sair no sol e vai fazendo. E outro paralelo que eu fiz também foi que tem uns 3 cenas, assim, que ela usa bastante a questão das sombras, né? Só as sombras quando o grupo tá junto, assim. Eu tava até assistindo com o Igor falou, nossa, parece Laranja Mecânica. E realmente parece, porque tem uma cena em específico que isso fica bastante evidente, né? Que eles estão numa rua, tá tudo escuro, meio que tem uma névoazinha, e aí a luz bate e só projeta a sombra deles, assim, e lembrou bastante aquela cena do túnel, né? Que quando o Alex e o grupo dele tá, enfim, batendo em pessoas em situação de rua. Então, eu acho que ela faz muito bom uso, assim, dessas cenas de enquadramentos, determinados enquadramentos, que bota esse grupo em evidência. E evidência nesse sentido, né? De que eles estão ali à margem, de que eles estão criminosos, né? No sentido de fora da lei, enfim. Mas esse também é um ponto, amiga, porque eles se colocam em evidência que eles são escandalosos também. E eu acho isso legal porque também vai a gente tem que passar despercebido, pois a humanidade não sabe que somos reais e não sei o quê. Então, não tem que fazer egípcia misteriosa. Tipo, tamo aqui, vamos chupar sangue sim, kkk. Então, eu gosto dessa quebra também, dessa expectativa, né? Porque, vampiro que fica se expondo é morto, né? Caçado pelos seus, né? Enfim. Então, eles mesmos se colocam em evidência até por isso, né? Tipo, a gente tá aqui sim, vamos ocupar esses lugares sim e bora arranjar altas confusões. Essa também é mais uma quebra. Que eles não são discretos. Não são discretos. Eles são empoderadíssimos. Nossa, demais. E essa é uma outra coisa que me pega muito também, que depois eu vou até falar isso mais pro fim, que eles não têm nada a perder, parece. Ao mesmo tempo que eles têm ali um senso de grupo, de união, sabe? Eles não têm nada a perder, então eles simplesmente fazem o que eles querem. É real. E mesmo assim, eu não sei como que... Uma coisa que eu acho legal é como o grupo tem idades diferentes, né? Idades de vampiro, assim. A May é super recente, ela tem 4 anos de vampirismo só, e o Jesse fala que lutou do lado errado na Guerra dos Confederados lá, lutou pelo Sul, enfim, que foi em 1800 e bolinho. E o Homer parece mais antigo ainda, né? Então, eu não sei como, sendo vida louca desse jeito, eles estão durando tanto tempo, sabe? Vai contra, assim, todas as probabilidades. Bom, deixar a curiosidade aqui, né, pra quem está ouvindo e não sabe, a Catherine Bigelow foi casada com o James Cameron. E tem uma cena que o nosso protagonista está todo estrupiado, passando pela transformação, ele passa pela cidade à noite, ele passa na frente de um cinema e nesse cinema está anunciado apenas um filme, e esse filme é Aliens. E Aliens, o segundo filme aí da franquia Alien, foi dirigido pelo James Cameron e boa parte do elenco de Aliens está no elenco de Near Dark também. Então, o próprio Bill Paxton, a Jeanette Goldstein, que é a Diamond, o Lance Henriksen. Então, assim, a galera ali tudo junto, unido, misturado, tudo pertinho um do outro. Devia ser uma coisa meio em família, assim, reaproveitando. Essa é uma coisa que, bom, pra mim, quem não sabe da minha lore, que Alien é a minha franquia favorita da vida, me deu gostosos quentinhos no coração quando eu, pela segunda vez, assisti e falei assim, tá todo mundo
aí. A primeira vez eu vi há muito tempo, assim, eu não lembrava de muitas coisas, mas rever, assim, já deu pra identificar a galera, até porque eu não sei quanto tempo demorou pra gravar, se foi gravado junto, mas o Aliens fez a sua estreia em 86, um ano antes do Near Dark aí, né? Então... É muito saboroso isso. Não sei se foi gravado junto ali, tudo junto misturado, depois. Essa é uma coisinha que, tudo bem, rolou divórcio depois, foda-se, mas gosto dessa junção. Assim, e também, muita galera desse elenco também esteve em muitos outros filmes babados da época, além do Aliens, né? Tem uma galera ali que tá no Terminator, se eu não me engano. Então, tá vendo? Que boa época o horror, né? Essa cena que você falou é muito saborosa, do lance do letreiro. Eu não tinha reparado, porque eu não sei o que eu tava vendo pela primeira vez, eu tava muito empolgada ali, o cara passando mal andando na rua, mas aí eu vi depois, tipo, procurando coisas sobre o filme, eu falei, nossa, ó. E aí eu vi que os atores estavam também muito massa. Eu vi depois que o James Cameron, inclusive, aparece numa cena, porque ele tava lá no set um dia visitando, e aí gravaram com ele. Eu só fui ver isso depois que eu vi o filme e não voltei pra procurar, mas tem uma parte que o Caleb tá pedindo carona e aí passa um motorista e mostra o dedo do meio pra ele e era o James Cameron. Depois eu vou dar uma olhadinha. Ah lá. Olha Mas só. tava tudo ali, grupo de amigos, filmando esse rolê. Gente, é o poder do QI, do que indica. É maravilhoso. Exato, Eu exatamente. gosto muito desse elenco. Eu gosto muito do Lance Henriksen. Qualquer coisa que ele faça, pode mandar. Ele é ótimo. É meu pai, meu avô. Amo, Ele querido. é muito bom. Um beijo, Lance! Querido. E vale a gente notar também que esse foi o primeiro filme que a Catherine Bigelow dirigiu sozinha, porque até então, o filme anterior que ela fez, ela dirigiu com outra pessoa. Eu até vou procurar aqui pra dar a informação completa, mas esse foi o primeiro que ela fez sozinha e estavam do Laurentiis, né, a produtora lá, que depois acabou falindo, mas eles estavam super reticentes de deixarem ela dirigir, assim, um filme sozinha. Nossa, mas você beleza, faz aí, mas se não tiver indo bem nos primeiros dias, a gente vai trocar. E aí, claro que ela foi bem, né? Mas é legal de notar também que a Catherine é a primeira mulher a ter ganho o Oscar de melhor direção. Isso foi, acho que em 2010... ela fez muito filme de guerra, né? Guerra ao Terror, né? Isso foi em 2010 e o Oscar existe desde quando? Desde muito tempo, já passou. Eu acho. Então é um absurdo ela ser a primeira mulher a ter ganho só assim tão recentemente, mas que ótimo que ganhou. Acho que pegando assim a carreira dela como um todo, não só o trabalho em Guerra ao Terror, mas ela tem muitos filmes bem bacanas assim no currículo, então que bom, mas finalmente. Eu fiquei sabendo que há boatos de que as pessoas, pelo menos deste podcast nesse momento, gostam muito da cena do bar. Sim. Não, a cena do bar, pra mim, é um filme à parte. É assim, ó. É um filme negócio que vai ali crescendo cada vez mais. Tem um prazer vital pelo sangue. Nossa, sei lá, gente. Eu fiquei alucinada vendo essa cena. De verdade, assim. Gente, quando ela chama ele, o menino pra dançar, olha, me deu quase um prazer. Não, é físico, incrível. Porque é muito bom, assim. E é isso, é um filme que consegue, tipo, quebrar as nossas expectativas e constrói essa atmosfera, enfim. E aí, nessa cena do bar é engraçado, né, que a gente tava falando sobre como é um filme de faroeste, mas ficou muito uma mescla de eles são uma gangue que mete o terror na cidade e aí você lembra, eles são vampiros. Então, tipo assim, é palpável a ameaça, sabe? E, enfim, a reação, eu acho que todo mundo tá muito bem nesse filme. É uma coisa que eu ia falar, inclusive o John Miller, eu acho que quando tem criança é sempre uma coisa. E vamos combinar, esse garoto, ele fuma, ele bebe. Sim. E assim, ele fuma de tragar.
ele traga o cigarro. Dá pra ver que ele tá tragando. Então, tipo, durante toda essa sequência, você sente medo de todos eles da mesma forma, inclusive desse garotinho, que eu não sei, eu acho que é o que a Sil falou, transformar crianças em vampiro é você tá, tipo, é um passo dali pra ficar descontrolado. Aquele ser se descontrolar em algum momento, despirocar. É muito doido, não parece certo, né? Dá uma estranheza, assim, só pela existência. Não precisa fazer nada. Aí, de repente, ele pega de um copo ali, Cara. começa a dar umas tragadas num cigarro e fala, gente, pera, isso aqui tá tudo errado. É muito bom. Tranquilo. Destoa, né, de todo mundo ali. É. E até a hora que ele vai querer transformar a irmã, Nossa. né, do Caleb. Eu achei essa junção das narrativas aí, pra vá pro terceiro ato, me deu uma surpreendida, assim. Tem uma... Depois disso, pra mim, dá uma... Claro, quebra o ritmo e tal. Mas você fica assim, olha, rapaz. Assim, conveniência de roteiro, convenhamos, né? Mas que ele quer transformar uma outra criança pra ser companheira dele, né? Mas é isso, tipo, a gente sabe que essa conta não fecha geralmente, né? Depois, em outras histórias que a gente vê e tal. E aí ele descobre que essa criança é a irmã do Caleb e o pai dele também tá lá. E aí ele, minha família, não! E aí né, rola o separatismo, né? Porque ele já tinha meio que esses códigos dele meio que prontos, assim, na cabeça, destoando do resto da galera. E assim, não, minha família, tchau. E é isso aí. Mas, ele levando a menina pro quarto de hotel. E aí a menina entra, aquele monte de adulto, tudo cagado, tudo estranho. E aí ela vai, senta lá na frente da TV, só pra ver a TV colorida, né? Lógico. E, nossa, dá um desconforto. Ai, meu Deus, protege essa menina, Senhor, amém. É que a menina é ligeira também, então a gente fica um pouco mais tranquilo. Ela é bem ligeira. Eu tinha esquecido completamente da família dele, porque eu tava tão atônita com tudo acontecendo, eu esqueci. Falei, cadê a família dele? Não existe Eu mais. também. Esqueci totalmente. Então eu achei legal essa inserção. Mas ele trazendo a garota, todo mundo olhando, não dá, é muito bom, meu Deus. É muito errado, mas é muito bom. Eu tive exatamente essa sensação, porque assim, eu acho que antes desse momento, o pai e a irmã, né, tinham aparecido 2 vezes, se eu não me engano, em 2 cenas, assim, só pra localizar a gente de que eles estavam procurando ele, Caleb. Então, eu acho que em termos de história, de narrativa, faz sentido eles serem encontrados lá naquele lugar, mas acaba que a gente realmente esquece da existência deles em algum momento, porque isso vai acontecer lá pro, tipo assim, indo pra virada pro terceiro ato. Enfim, não me incomodou e eu achei que foi bem costurado. O que vai me incomodar mesmo é o final. Mas realmente causa muito incômodo, assim. A gente fica achando que 1001 coisas vão acontecer com essa menina. Como eu disse, é estranho pra caramba ver aquele menino já fumando, jogando baralho e bebendo. E aí, tipo, quando ele vê a menina, a gente fica, meu Deus. Então, assim, sensações perigosamente perigosas e boas para um filme sobre vampiros, né? Eu tinha Melhor esquecido descrição. totalmente da família. Totalmente, porque eu tava tão assim, nossa, agora ele é um deles e ele vai ter que se provar de que ele é merecedor estar aqui. E aí ele, tudo por você, linda. E aí, opa, tudo Ele não, fica pera sempre lá. bem dividido, né? Então- Entre querer ser um vampiro, querer fazer parte, sentir falta da família ali, ter a tradição dele de querer voltar pra casa. Ele é um personagem bem dividido nesse sentido também. Não, é que eu acho engraçado que ele não mata ninguém diretamente, mas várias pessoas morrem por causa Não, dele. pois é. Só tomando sanguinho por tabela dele. É muito bom. Exato. Quando eles capturam a menina, eu virei pro Igor e falei assim, se eles transformarem a menina e se o final for por onde eu tô achando que vai, eu dou 4,5 estrelas pra esse filme. Mas não foi isso que aconteceu, já avisando. Mas assim, a gente realmente fica tenso, assim, por esse personagem, né, dessa criança. E eu realmente acho que se o filme tivesse sido um pouco mais corajoso e chocado um pouco mais a gente, assim, talvez o final não seria tão cagado, né? Eu acho que é um final
meio que com gosto amargo. É a cara dos anos 80, né? Inclusive, até mesmo a imagem congelada do final. Mas, por se tratar dessa temática, sabe? E pelo filme estar construindo uma história muito interessante de se ver, acho que em termos de entretenimento, acho que não há dúvidas de que o filme é muito, 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 muito bom. Uma coisa que eu ia falar também dentro dessa coisa do entretenimento é que é um filme ágil, mas é ágil de forma inteligente, porque ele não é apressado. Então, pelo menos pra mim, eu achei que foi um filme que passou rápido, que muita coisa acontece, então tem um ritmo muito bom, assim, e ele apresenta o que tem que apresentar de uma forma muito objetiva, assim, mostra o que tem que mostrar, e é isso. O final realmente destoou bastante do que eu estava esperando, pelo menos das minhas expectativas. Eu acho que o final é um dissabor unânime, né? Ai, pelo Eu acho que amor de será. Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, eu sou a maior hater de O Amor Vence Tudo em narrativa. A maior. Eu entendo que foi o amor que, faz ele ir por esse caminho. Amor, porra, é fogo no cu. Mas, enfim, né? Aí, beleza. Mas, ao ponto de os dois serem, entre aspas, curados pela transfusão de sangue pra ficar junto, sendo que vocês podiam ficar junto na eternidade. Mas sabe que bicho. o que me pega não é nem Ai, isso, deles ficarem juntos ou do amor, assim. O meu lance é com a transfusão de sangue mesmo. Porque, não sei, eu acho que soa meio moralista. Que não faz sentido nenhum. Uma coisa meio conservadora, assim, tipo, Total. limpar o sangue, purificar, se libertar de alguma forma, voltar ao normal, entre aspas, né? E ainda com o sangue do pai, uma coisa paternal, patriarcal, um retorno à família, assim, fica difícil. A família... verdade. E nem é consensual, né? Porque ela estava dormindo, aquelas. Exato. Eu ia falar isso, que ninguém perguntou. Ela Ninguém acorda, perguntou. tipo, o que houve? Ai, eu tô tomando um sol na cara aqui, o que aconteceu? Acaba com toda essa abordagem que vinha sido construída, né? Igual a gente tava falando da questão deles serem um grupo mais marginalizados, mas que era um grupo que tava defendendo ali a sua sobrevivência. Então, simbolicamente também não faz o mínimo sentido. E essa coisa da transfusão, tanto que não dá certo, né, no Drácula. Não dá certo, por quê? Porque não é simplesmente um mal-estar ou uma doença. O filme até então tava construindo como se fosse uma identidade, né? A questão do vampirismo. Então, eles se identificavam com aquele estilo de vida, com aquelas pessoas, com aquele ponto de vista sobre o que é a vida, sabe? Então, enfim, pra mim, de verdade, acho que a pior decisão que ela poderia ter tomado foi essa história da transfusão. Igual a Adri disse, esse moralismo também de, assim, não só voltar ao normal, mas como se a salvação pelo bem da família tradicional, assim. Então, tipo, tá tudo bem que você achou que era legal e descolado ser arruaceiro, mas você pode, entre aspas, voltar ao caminho da luz aqui, né? Me desceu quadrado isso pra mim. Foi bem chato. Até pelo fato dela, que já era vampira, e aí ela vai correr atrás dele, ela chega lá e ela é salva por ele, sem o consentimento, mais uma vez, mas olha só, o amor não só salvou, mas agora você pode viver como uma pessoa decente, direita aqui. Ela tinha discursos interessantes com relação a ser vampira, né? Sei lá, ela olhava pra noite, sinta a noite, olha pra lua, sei lá pra onde. Então ela tinha boas sensações com relação a isso. E aí ele chega, tudo bem, ele tem as confusões dele, ele era meio ambíguo nesse sentido, mas ele meio que atravessa, né? Porque o grupo estava ali formado e curtia ser o que eles eram. Então eu achei muito foda mesmo. Amargo. Total. Não, eu fiquei esperando que a todo momento os outros do grupo iriam aparecer, alguém ia aparecer, tipo, e botar ela em dúvida, sabe? Da vida que ela tava levando, tipo, e aí em algum momento o final seria salvo porque ela escolheria ser vampira de novo. Enfim, entrei nessa fantasia, mas não foi o que aconteceu e é isso aí. Bom, eu só queria então, já que nós nos adiantamos com o de sabores, eu só queria reforçar uma coisa do meu de sabor, que é sim esse final, mas tem uma hora, na hora que ela acorda
acorda, ela fala assim, I'm scared! E aí ele fala, don't be, it's just the sun. Isso é tão brega, mas tão brega naquele momento, assim. Assim, gente, eu não sou... Quem me ouve aqui deve imaginar que eu sou muito contra o amor. Eu não sou contra o amor, tá? Não sou contra coisas bregas, portanto que elas sejam coerentes. E aí, isso, pra mim, foi a cereja do bolo, assim. Meu olho foi parar no meu cérebro, de tanto que eu revirei. Mas, né, não dá pra vencer sempre. Se fosse em um outro contexto, eu acharia legal, de verdade. E eu nem sou, meu Deus, como ela é romântica, nem um pouco. Mas eu acharia legal em outro contexto. Mas nesse aqui, realmente, não funcionou. Se fosse o casal lá, doidão... Esse filme é brega mesmo, né? Tava no carro, aí eu acharia legal. Total. Bom, então como hoje, neste episódio, tivemos unanimidade nos dissabores, nem precisei chamar os dissabores hoje, então eu queria saber qual o sabor principal aí das minhas colegas, começando com a nossa convidada. Dri, qual é o seu principal sabor? Meu principal sabor, com certeza, é a cena do bar, porque, assim, eu poderia ver aquela cena pra sempre, e eu acho que o personagem do Bill Paxton, eu gostei muito dele. Eu achei que ele tá maravilhoso nesse filme. E você, Cecília? Olha, eu vou... Não sei se a minha amiga Lu concorda comigo, né? Porque hoje ela não está aqui. Mas eu vou homenageá-la falando sobre a maquiagem naquela cena, a cena final, né? Mais especificamente. Quando eles vão queimando. Eu gosto bastante. Apesar de que a gente vê que tem uma coisa digital ali, né? Um foguinho que é meio estranho. Mas, cara, é 1987. E eles conseguiram, pra mim, fazer uma coisa que tá muito interessante esteticamente. Como a Adri disse, em todos os sentidos, né? Inclusive, visualmente, o personagem do Bill Paxton é muito interessante. Ele é muito bonito, né? Diga-se de passagem. Mas eu acho que a estética compõe muito bem essa personalidade dele. E a mesma coisa eu digo da maquiagem, assim. Tem essa sequência final que é uma das minhas favoritas. Não vou falar do bar porque por outros motivos também, né? Mas tem outras cenas onde a gente vê que realmente a maquiagem tá muito legal. Aquela cena que eles estão fugindo, enfim, do atropelamento. Mas eu vou ficar aí com essa sequência final e como que esse efeito deles queimando foi feito. E você, Silvênia? Eu gosto muito da sequência do bar. Gosto muito do Bill Paxton. Inclusive, acho incrível ele estampar o pôster, sendo que ele não é o personagem principal. Fantástico. De tão marcante. Mas o meu sabor, eu vou escolher o casal Jesse e Diamondback, que são um casalzão da porra. Eu adoro os dois juntos. Eles matando, assim, em sociedade, sabe? Aquela cena que vem dois caras assaltar eles, assim, e eles, tipo, com aquele sorrisinho, filho da puta, na cara, sabe? Nossa, é perfeita essa cena. Não é? Eu gosto muito de ver os dois. Todos os personagens, eu acho que... Até eu falei que o Homer é um chato, mas toda essa coisa... Vampiros crianças podem ser chatos, mas eles são muito fascinantes ao mesmo tempo, justamente por causa dessa estranheza. E porque, ao mesmo tempo em que em uma cena ele tá fumando e jogando baralho, e na seguinte ele tá chorando porque ele quer a Sarah pra ele, sabe? Como uma criança mesmo. Então é tudo fascinante, eu acho todos os personagens muito bons. Bom, meu sabor também eu ia falar sobre o casal, porque geralmente eu e Silvana estamos dividindo o mesmo neurônio nos últimos episódios. Então eu ia falar do casal, mas eu vou voltar no meu ponto do rolezinho do Aliens, que... Ai, gente, eu sou o clichê de mim mesma. Então, eu gosto desse começo, gosto do detalhe do pernilongo, dele enxavecar ela, dessa construção toda, da dinâmica de grupo e de como o vampiro é retratado, de fato, nesse filme, sem estar nos clichês, no dar nome, enfim. Mas eu queria só fazer um parênteses que eu me lembrei, na verdade eu não me lembrei, eu olhei nas minhas anotações, como eu deveria ter feito desde o começo, e me lembrei de que tem um outro de sabor, que inclusive está na cena do bar, porque eles estão começando a gritar lá e tal, e aí um dos personagens chama a garçonete, e ele, você tá com medo? Você tá se tremendo, né? Eu também me tremeria. E aí ele
corta a garganta dela e ela cai no chão e ela é a primeira morte aí da cena do bar, né? Só que essa coitada foi tão descartável que ninguém se chocou com a morte dessa fudida. Ela simplesmente chegou, não abriu a boca, caiu igual um saco de batata e logo em seguida o dono do bar só falou assim: ai, gente, o que vocês querem? É verdade. E aí depois a cena anda. Então isso pra mim foi um dissabor só que eu queria acrescentar aí. Então, agora que falamos nossos sabores e dissabores, gostaria, antes das indicações, ouvir quantas estrelas, de 0 a 5 estrelas, vocês dão pra esse filme. Dri, Eu dou 3,5 para o filme. Cecília 3,5 também. e Silvana. 4 e um coração. Eu vou dar 3,5 também. Achei que a gente ia acabar sendo unânime nessa, que às vezes é raro, mas acontece. E, pelo visto, Silvana tem um apreço a mais aí. Mas ainda assim, elogiamos um bom filme no geral. Não, um ótimo filme. Não, total. Pra época, gente, que época, Near Dark, você foi definitivamente. E assim, muito esquecido no churrasco, né? Por direção mulher, enfim. Também foi uma época de muitos lançamentos que bombaram, então uma pena ter ficado um pouco esquecido aí, mas veio aí, tamo celebrando ele quando for. Hoje, você que está ouvindo. Pra quem gostou de Near Dark, o que vocês sugerem de outras obras para nossos ouvintes consumirem, Dri? Olha, eu tenho duas indicações que eu pensei, que assim, não tem nada a ver com a pegada de Quando Chega a Escuridão, mas que trazem assim, a figura do vampiro em contextos de subversão também, que o primeiro é Garota Sombria Caminha pela Noite, da Ana Lily M. Amo. Acho que eu não sei pronunciar o nome dela, que se passa numa cidade iraniana bastante assim, largada, tem uma realidade bem complicada, violenta, e eu amo muito esse filme. E o que você precisa saber, caso ainda não tenha assistido, é que uma garota sombria caminha pela noite, literalmente, que a gente tem uma vampira em contexto de sobrevivência também, de luta e existência. Tem skate, tem gato, né, tem felino, que isso já é o suficiente pra mim. É esteticamente muito Tem lindo. rock. Tem rock. Subverte muitos conceitos, assim, puxa pro social e também pro íntimo de lidar com emoções e vulnerabilidades. Tem uma das cenas mais bonitas da história do cinema, na minha humilde opinião, ao som de Death, do White Lies, que acho que pelo menos uma vez por mês eu assisto essa cena, gente. Eu amo muito, não estou exagerando, passo mal. E eu queria indicar um livro também, que eu queria indicar Eu Sou a Lenda, do Richard Madison, que é um mundo pós-apocalíptico, né? A humanidade foi abatida ali, transformou as pessoas em vampiros, e tem uma subversão também da figura do vampiro, que são vampiros que mais parecem zumbis, e aí tem um cara, que é o último homem não infectado, e a construção da narrativa tá nesse cara lidando e lutando com os seus conflitos internos, tentando driblar a solidão, manter a sanidade. É extremamente existencialista, dos meus favoritos da vida também. E você, Ceci? Existem todo um universo, né, de filmes de vampiro e, enfim, os mais clássicos até os mais contemporâneos, e eu escolhi um mais recente que, mais uma vez, né, eu acho que Near Dark é um filme muito único, assim, de vampiro, por mais que realmente não invente muito a roda na mitologia e tal. Mas quando a gente fala de crianças vampiras, né, e aí uma coisa que realmente ficou bastante na minha cabeça com esse filme, eu vou indicar, eu poderia falar Entrevista com o Vampiro, né, a série, o livro, o filme, mas vou indicar Abigail, porque eu acho que é um filme que ele tem uma pegada diferente também. É um filme que flerta bastante com comédia, tem umas reviravoltas que eu achei bem interessante. E é uma criança, uma menininha, eu já meio que dando um spoiler, mas nem tanto, que é uma vampirinha, né? Então, é bem interessante, assim, como que ela consegue enganar mesmo um grupo de adultos, assim, de 5 adultos. E é muito legal, assim, é um filme divertido. E nesse sentido, na coisa do entretenimento, eu acho que ele é tão bom quanto, né, o Near Dark. Obviamente, acho que o Near Dark é melhor por vários motivos. Mas, pra quem gosta dessa temática, pra quem gosta de se surpreender vendo um filmezinho de vampiro, Abigail é uma boa pedida. Melissa Barreira, Amo. sempre defenderei.
Ai, meu Deus. Ai. Vou até passar a palavra pra Silvana, então. Ai, gente, vocês estão fazendo super defesas das suas indicações, que são ótimas. E eu vou indicar Vampiros do Deserto, de 2001, que é um filme que tem muitos peitos com silicone, é uma galhofa completa, tem muito new metal também. É um filme, é o suco de 2001, assim, gente. E tem muitas estrelas da época, os rostinhos bonitos. Mas é sobre um cara que ele é editor de trailers de filmes de terror, super específico. Ele quer ser diretor de cinema, né? Mas por enquanto é isso que ele conseguiu. E ele precisa levar um carro até uma outra cidade, assim, distante. Então, que ele vai viajar pelo deserto por alguns dias. E no caminho, ele encontra tanto um Van Helsing, que é um moço tão jovem quanto ele, assim, quanto um grupo de vampiros. E eles resgatam uma moça no caminho e esse grupo de vampiros queria essa moça que tava num caminho da transformação, assim. É um filme péssimo, mas é muito divertido. Então, se vocês quiserem, assim, pegar algo deste período pra assistir, pode ser uma boa pedida. Minhas indicações eu vou ter que ir com um clássico, porque Near Dark me passou 100% a vibe The Lost Boys. Eu não consigo assistir, pensar sobre ele sem voltar pra essa outra gangue de vampiros com jaqueta de couro, ai, gostosos. Então vou deixar aí uma indicação clichê. E fiquei muito feliz que vocês estão falando de filmes ruins e galhofas, porque eu gostaria de indicar um filme nada a ver com a paçoca toda que estamos falando aqui, que é um queridíssimo pra mim, o nosso Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Uma falha, ainda não assisti, hein? Esse filme é muito querido, gente. E um fun fact que eu amo deste filme é que o ator que faz o protagonista, o próprio Abraham Lincoln, ele é na Off-Broadway o Patrick Bateman no musical de Psicopata Americano. Então, assim, um querido. É versatilidade. Nossa, ai, gostoso também. Mas, e aí, para além disso, antes de irmos aos recados, Dri, você quer vender seu peixinho? Onde as pessoas podem te encontrar? Conte para todos mais sobre você. O que você quiser falar, agora é a tua hora. Eu primeiro queria agradecer mais uma vez o convite. Foi maravilhoso gravar com vocês, bater esse papo. Sério, tô muito feliz. No YouTube, vocês me encontram como Redatora de Merda. Eu sou muito mais online do que eu deveria. Então, eu tô em todas as redes sociais possíveis com @Dricheck, que é Dri, C-E-C-C-H-I. Sempre falando alguma coisinha, mais bobagem do que eu deveria também. Mas tudo bem, tamo aí pra isso. E eu tenho uma página no Instagram também, que é um projetinho meio de hobby, assim, que é o Bonde dos Thrillers, que aí eu posto, assim, pra compartilhar obras de horror, suspense, mistério. Então, quem se interessar, é só chegar. A gente deixa todos os links no post. Sigam, ouvintes. Muito obrigada a você, gata, por ter topado estar aí entre nós. Já era pra ter acontecido, mas nós tivemos muitos problemas técnicos aí nos últimos meses, etc. Porém, fico feliz. Além de uma querida, a Adriana manja muito do que fala, a bicha sempre muito perspicaz na sua visão sobre coisas de terror. Então, assim, quem não seguir está perdendo, tá bom? Então, é a nossa rainha do grito literária aí também. Ai, tô e sem amiga graça. pessoal. Minhas amigas pessoais aqui. Vida. Mas foi ótimo gravar com você. E, para além de tudo que falamos, temos recados? Como sempre, ouvintes, sigam a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Rainhas do Grito Cast. E no Blue Sky também, pra quem usa. Estamos no YouTube, Rainhas do Grito. A gente vai deixar todos os links no post, né? Então, pra facilitar pra vocês. YouTube, a gente tá lançando vídeo quase toda semana. Então, nos sigam por lá também. Nesse mês de outubro, esse episódio vai sair um pouquinho mais pra frente. Mas vamos ver se até lá a Natália estará ainda postando uma crítica por dia. Não me desafia não, hein? Eu confio, amiga, não tô duvidando não. Mas
Eu também confio. Mas é um recado pro futuro. Estamos no apoia.se/Rainhas do Grito. Então, temos algumas recompensas lá relacionadas ao podcast e às nossas redes, enfim. Deem uma olhadinha e quem puder nos apoiar, a gente agradece bastante. Eu só quero falar mais uma coisinha que não tem a ver com os recados. É sobre o filme ainda. Mas a gente tá gravando esse episódio dia 2 de outubro e hoje mais cedo a Nath mandou um post no Instagram que dizia que Near Dark saiu hoje, em 1987. Então, a gente, sem querer, tá gravando no dia do Eu achei muito aniversário. especial isso. Não é? A gente tem essas coisas e é tudo sem querer. Não foi Adoro. sem querer, foi calculado, Silvana. Tudo Ai, calculado. A gente já Tudo tava calculado. pensando. A gente não faz nisso. nada. É uma sintonia, bicho. Nossa, Vocês não tão sincronia ligados perfeita. aqui, ó. Só não lançamos isso. no dia porque o episódio sai de sexta, não sai de quinta, tá? Exato. E tudo por vocês, ouvintes. Inclusive, estamos muito felizes que vocês indicaram filmes pra nós gravarmos sobre. Também gostamos que vocês interagem com a gente nas redes, no Instagram, no Blue Sky. Então, como a Sil disse, além das críticas em textos, a gente tem os vídeos no YouTube, a gente solta outras coisas aí pelo Instagram. E nós, como somos seus pequenos criadores de conteúdo, a gente, infelizmente, precisa de número. Então, quem puder seguir tanto a gente no YouTube quanto no Instagram, vai ajudar bastante. E agradecer a todos vocês que nos acompanham até aqui e daqui para além, perto da escuridão, longe dela, vamos juntos, olha só. Maravilhosas. Um abraço, muito obrigada, Adri, mais uma vez. Muito obrigada, eu que e agradeço. Obrigada, nos Adri. vemos no próximo. Beijinhos. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.